Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um IadaCast, o seu podcast sobre tecnologia e educação. Eu sou a Aninha. Eu sou a Tamini. Eu sou o Elvis. E eu sou o Jerônimo. Jerônimo! Só porque falaram que a gente não tinha feito essa piada ainda. E hoje a gente vai falar sobre a avaliação, quanto ela é essencial na formação dos alunos. Antes da gente começar a falar um pouco mais sobre como a gente tenta fazer e procura fazer hoje em dia, eu queria falar como que geralmente a gente faz isso nas escolas, né? Então, a avaliação dentro da escola, normalmente, ela vem para atribuir uma nota para os alunos, determina quem fica ou não de recuperação, quem vai passar direto. Geralmente, gera uma incomodação nos alunos, eles ficam ansiosos e nervosos para os dias de prova. E em muitos casos, a gente vê que a avaliação é muito mais para os alunos mostrarem as suas habilidades de memorização ali, o quanto eles conseguem, né, memorizar um conteúdo, do que, na verdade, né, o propósito dela, que é avaliar o aprendizado, o quanto que eles conseguiram aprender ali ao longo das aulas. Pra gente começar nisso, eu queria saber da escola de vocês, como que foi, como que geralmente eram as avaliações, se tinha algum tipo de avaliação diferente ou não, se eram provas com questões e vocês estudavam, como que os professores de vocês fizeram isso ao longo da sua trajetória escolar, tanto na escola básica quanto na universidade e tudo mais. Ensino médio, acho que era a época mais tensa, assim, de avaliação, que a gente tinha uma semana de provas, né? Tão chamada, né, temida semana de provas, onde tinha 3, 4 provas por dia de cada disciplina. E aí era um momento tenso, né? Todo mundo, ai meu Deus, a semana de provas, tem que estudar pra semana de provas. E era um negócio assim, de a gente estudar pra semana de provas mesmo. A gente não estudava o conteúdo, não estudava, tipo, o que a gente precisava estudar pra saber, né, no dia a dia. A gente estudava pra semana de provas. Era um negócio assim, de estudar pra prova. É esquisito. Na época a gente nem pensava muito nisso, né? Mas hoje, se parar pra pensar, você tá estudando pra prova só, você tá estudando pras questões que vão cair na prova. Então tinha gente até que falava, tal professor, ele dá as questões assim, assim, assado. Então você já sabia mais ou menos o esquema da questão, já sabia mais ou menos como que tinha que ser a resposta. Então você não estudava de fato o conteúdo, né? Pensando agora, né? Na época a gente só queria passar na prova, a gente não tava muito interessado de fato no conhecimento, né? Então eu lembro de ser um momento tenso, semana de provas era tensão, nervosismo. Muitas amigas minhas tinham problema de gastrite na época, tinham problema de não comer, de comer. Então era tensão. Acho que o que define aquela época nas provas era tensão. Então, pra mim, no fundamental foi bem tranquilo. Eu sempre fui aquele aluno que deixava pra estudar um dia antes da prova, 2 dias antes da prova, no fundamental. Mas aí quando chegou na faculdade, eu vi que não funcionava bem assim, né? Aí na faculdade foi bem complexo, que aí aprendi a estudar de verdade, assim. Mas tinha muito daquilo que a Tamini falou de, tal professor dá tal questão, a prova de tal professor é assim. Então meio que a gente acabava estudando determinado tipo de problema, no caso, né? Como eu fiz física, a gente lida muito com problema, resolução de problema. Então, às vezes, até a gente estudava a resolução do problema, como resolver, o passo a passo. E para algumas matérias, né? Então, a gente não ficava focando tanto no conteúdo em si da matéria, aprender tudo bonitinho, porque tinha algumas matérias que a gente queria só passar, ou porque a matéria era muito difícil, tinha que passar, ou porque tinha que passar daquele jeito que o professor gostava, ou só fazia do jeito dele. Mas acho que a faculdade foi onde pegou, assim, bastante esse negócio de prova, onde a galera ficava nervosa e tinha esses problemas que eu também falou também. Uma galera ficava meio doente, uma galera ficava muito estressada, assim. Semanas que tinham provas de matérias muito difíceis, assim, noite em claro, estudava de madrugada, estudava de manhã antes da prova, acordava algumas horas antes da prova pra estudar. Nossa, era loucura. Eu também tive uma experiência parecida com a dos colegas.
Eu falei isso no outro, né? Só pra contextualizar vocês, eu, Elvis e o Jerônimos estudamos no mesmo curso e na mesma universidade, então... Durante a educação básica, eu tive... Era bem mais tranquilo, porque tinha o lance de provas e tal, mas eu não me esforçava tanto, vou ser sério. Eu nunca gostei muito de estar na escola, né? Inclusive nos momentos de prova. Então era mais um momento que eu tinha que passar, mas também não ficava tão estressado com isso. Eu só não queria fazer mesmo. Era um desânimo geral, assim, pelo todo o ambiente da escola. Na faculdade mudou um pouco, mas eu acho que no meu caso, a avaliação mais... né, como o Elvis falou ali, um ponto que você acaba fazendo do jeito do professor, assim, ela mais serviu pra eu entender o que eu tinha que fazer, tipo, mais pra ser malandro do que pra aprender conteúdo de fato. Então, teoricamente, a avaliação, como a Little falou ali, é uma aprovação social de que você conhece aquele conteúdo, né? De que você aprendeu alguma coisa. No meu caso, com certeza não foi assim. Com certeza foi, assim, uma demonstração de que eu entendi quem é o professor e de como ele trabalha, sabe? Então, foi muito mais um jogo social pra mim. A minha história com a avaliação foi muito mais um jogo social do que, eu vou aprender alguma coisa e, consequentemente, passar na prova, sabe? Eu era muito focado no professor, era muito focado em jogos sociais, assim, e entender o que eu tinha que fazer pra ser, ali, ter aquela aprovação social, que é o resultado da avaliação, né, por exemplo. Então, mas isso eu aprendi mais tarde, assim, na faculdade, pra ser mais preciso. Na educação básica era mais simples, né? Acho que as escolas que eu estudei não eram tão puxadas assim, então acabou que eu não tinha tantas dificuldades pra passar nos conteúdos, então eu estudava pra semana de prova um dia antes e dava bom mesmo assim. Então, não tinha aquele estresse todo. Eu estudei em escola pública por muito tempo, né? Acho que, na verdade, minha educação básica foi dentro da escola pública. Depois eu fiz um cursinho numa instituição particular e tal. E depois eu fiz universidade pública também. E era muito curioso, porque na escola pública, embora a gente tivesse alguns materiais didáticos, geralmente a gente usava o caderno, né? Ou copiava o livro no caderno durante as aulas, e aí estudava pelo caderno. Ou o professor passava algumas coisas na lousa lá, um resumo e tal. E aí eu tentava muito decorar o meu caderno. Eu acho que virava, assim, pra mim, de prova, era decorar o que eu precisava saber. Então, hoje em dia, se você me perguntar muitas coisas, sei lá, de ciências, principalmente ali, parte de biologia, botânica, nossa, eu não lembro de nada. Briófitas. Não, tem um negócio muito bizarro que, às vezes, logo depois da prova, as pessoas esquecem, assim, tudo, né? A então, memória de peixe dourado, né? Saiu da prova, e tal coisa. Já não lembro mais, acabou. Já não sei mais esse conteúdo, foi só pra aquela prova. E os alunos falam muito isso, né? Tipo, não, já passou, agora tem que estudar pra próxima. E, na verdade, a gente não tá estudando de verdade, né? A gente tá tentando decorar ali, memorizar por um tempo muito curto, assim, sei lá, talvez pro dia seguinte ou pra semana seguinte. Mas prova sempre foi uma coisa que me gerava muito estresse, eu ficava muito nervosa, me identifiquei com as amigas da Tamini que tinha gastrite, porque eu também tive gastrite, passava mal, às vezes ficava semanas com mal-estar e tal, e totalmente psicológico. Eu nunca tive muitas lembranças boas. As lembranças boas, às vezes, vinham com o resultado da prova, mas que logo depois eu também não sabia nem explicar pros alunos, pros amigos, ou sei lá, pro professor, por que eu tinha tirado aquela nota, porque era só decoreba mesmo. Eu acho curioso, porque quando depois eu fui trabalhar numa escola regular, em muitos momentos eu me vi pegando assim, como que eu vou avaliar os meus alunos que não seja por uma prova? E aí eu vi que, em alguns casos, isso era meio até obrigatoriedade, né? Você tem que ter uma prova. Você tem uma prova pra tudo, inclusive pra entrar na universidade e tudo mais. Esse período pra vocês foi tenso também? Vestibular, essas coisas assim? Ou aconteceu, prestou ali, passou e deu tudo certo? Eu não queria nem prestar vestibular, né? Nossa, vocês não têm noção como eu era sossegado, gente. Não. Aí eu falei assim, todo mundo fazendo, vou fazer também. Aí deu certo. Aconteceu. Não, eu ficava bastante ansiosa. Como minha mãe já sabia dessa minha ansiedade, né? Eu já sabia, então ela já foi me preparando desde antes de ser a minha época mesmo de prestar vestibular. Então, desde o primeiro ano do colegial, eu já prestava provas de vestibular, provas do Enem. Já comecei a prestar desde o primeiro ano do colegial, pra eu me ambientar com o esquema, né? Com o dia Porque o dia do vestibular é um negócio, assim, quase assustador, né? Você tem que almoçar mais cedo pra você chegar no horário, porque se você não chegar no horário, o portão fecha, e aí você não consegue fazer a prova. E aí você tem um tempo lá, você fica lá 5, 6 horas fazendo prova. Se você quiser ir no banheiro, você precisa pedir pra ir no banheiro, tem que levar já um lanchinho pra se der fome. Então, desde o primeiro ano do colegial, eu já fui me preparando pra tudo isso, porque eu era muito
ansiosa, muito temerosa, né, com avaliações. Então foi uma preparação mesmo para vestibular. Então, estudar para vestibular, estudar os tipos de questões que caem naquela prova, como é que você tem que responder, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Aí os professores de cursinho geralmente ensinam os truquezinhos, as diquinhas, musiquinhas. E aí tem todo aquele esquema também de você passar as respostas pro gabarito, que também é um outro conhecimento que, se você não souber ali umas dicas, você pode passar às vezes a resposta de um no outro, aí você já errou o caderno inteiro de respostas, né? Já pensa, você põe uma resposta errada ali, aí ficam todos desalinhados, aí pronto, né? Você perdeu a prova. Então tinha toda essa tensão, esse medo da prova em si, do vestibular. Eu não tive preparação. Eu sempre quis fazer faculdade, assim, fora, estudar fora, tudo mais, mas essa preocupação com o vestibular veio só no meio do segundo colegial pro terceiro, né? Terceiro ano do ensino médio. E aí, eu estudei em escola pública, né? Então, não tinha aquele suporte, assim. E a minha cidade é pequena também, a cidade que eu venho, então não tinha tanta coisa assim. E aí, eu tive que estudar por conta. Eu e umas apostilas emprestadas de uns amigos. E aí, comecei a estudar. Aí, a primeira vez que eu prestei vestibular não deu muito certo, que eu escolhi medicina, né? E, né, não dá pra passar sem estudar, não. E aí, depois, no segundo ano que eu prestei, aí tinha um cursinho comunitário na cidade, que era de graça, apareceu, aí comecei a estudar nesse cursinho. Ajudou um pouco, não ajudou tanto, assim. Mas tinha uns professores bons, tinha uns professores legais, mas mesmo assim, tive que correr atrás bastante. Foi sofrido. Foi, assim, tive que estudar bastante, aprendi a estudar sozinho, isso foi legal. Mas foi estressante, assim. Foi um período que eu tive que dedicar mesmo ali, sentar a bunda na cadeira, estudar bastante por conta, aprender muita coisa que eu não tinha visto na escola, né? Por causa da grade. E foi, até que deu certo. Importante que deu certo. Então tá bom. Então vamos pensar então agora num novo modelo de escola, que é o modelo que a gente propõe mais, né? Que é uma escola que a educação ela é muito mais através de vivências e de experiência dos alunos e que agrega para o desenvolvimento da criança ali, do adolescente, numa questão mais para a vida, que é o que a gente tem pregado um pouco. Como que a gente pode avaliar os alunos, né? Como que vocês, geralmente, agora que vocês estão numa postura de professor, se vocês têm algum critério de avaliação, como que vocês fazem esses critérios de avaliação? A avaliação num contexto de uma prova, será que ela faz sentido? Não faz? Como que geralmente vocês conseguem fazer isso aqui na IADA ou, não sei, em algum outro contexto escolar que vocês já tiveram experiência? Eu acho que eu gosto de pensar assim que os alunos, quando eles estão ensinando outro aluno, eles já estão aprendendo, né? Porque esse era um jeito que eu tentava estudar também na época da escola, né? Quando eu estudava só por mim, assim, sozinha, eu não conseguia saber se eu tinha aprendido de fato aquilo ou não, sabe? Então eu sempre pegava um amigo, deixa eu te explicar aqui pra ver se eu entendi o que eu aprendi. Então dentro das nossas aulas aqui, dentro da turma, eu tento fazer os alunos se conversarem entre eles. Eu não sei fazer tal coisa. Mas o outro aluno conseguiu e já fez. Então pergunta pra ele, vê com ele se você consegue entender pelo que ele fala, sabe? Aí eu fico de olho pra ver se eles estão explicando certo, né? Pra também não passar o conhecimento errado, né? Mas eu acho que esse é um dos jeitos que a gente pode observar e pode ver se eles estão aprendendo mesmo. É quando eles se propõem a explicar aquilo que eles estão aprendendo, né? Eu tento avaliar, assim, entre aspas, né? Os meus alunos toda aula, porque eu gosto de ver o tanto que eles evoluem de uma aula pra outra. Então, eu vejo esse negócio que a Tamene falou é muito importante, deles trocarem informações entre eles, assim, porque às vezes um não entende o que eu falo, assim, e o outro explica do jeitinho dele, entende melhor, então tem toda essa troca. Mas como aqui a gente mexe muito com projetos, né, e programação, assim, a gente, pelo menos assim, eu com os meus alunos, assim, eu consigo ver os passinhos que eles vão dando, a lógica que eles colocam dentro da programação, os blocos que eles pegam para programar, então eu dou aquela olhadinha assim, e eu falo assim, entendi o que ele quer fazer, essa ideia é boa. Então,
e vejo ele num próximo projeto um pouquinho mais complexo, que ele consegue já pensar um pouquinho mais rápido. Então, eu meio que acabo avaliando o desenvolvimento dele durante o nosso curso, no caso. Eu não faço nenhuma prova. Às vezes eu jogo uma pergunta no ar, assim, e eles respondem. E é legal que eles respondem por impulso, assim, acabam respondendo certo. E isso é muito bom. Você percebe que eles realmente estão aprendendo. Mas eu acho que a avaliação que eu faço é analisando eles com o passar do curso, com o passar dos projetos. Às vezes, um aluno que não foi tão bem, assim, num projeto mais simples, num outro projeto hiper complexo, assim, um pouco maior, consegue ir muito bem. Então, não dá pra você falar assim, mas ele não sabe o básico e fez o avançado. Então, é aquele negócio que, aos poucos, eles vão desenvolvendo, então você acaba enxergando aquela evolução neles, assim. Então, eu acabo avaliando eles desse jeito, vendo o quanto eles evoluíram de aula em aula. Aí eu acho que eu consigo ter uma metrificação, assim, entre aspas, deles, se eles estão indo bem ou não. Acho que essa é uma grande vantagem que a aprendizagem ativa, né? Propostas mais ativas de colocar o aluno de forma mais ativa dá, né? Você tem um feedback constante. Porque uma coisa é quando você dá aquelas aulas expositivas, fala, o aluno consome, e aí você não sabe realmente se ele tá desenvolvendo algum conteúdo mesmo, algum conceito ali ou não, né? E aí acaba precisando de algo, se não é uma prova ou algo parecido, assim. Eu não tenho nada contra, assim, momentos de avaliação escrita e individual, né? Não tem nada contra provas. Eu acho que em alguns momentos, dependendo do contexto, faz sentido. Mas ela não pode ser o objetivo ali do aluno dentro do seu processo de aprendizagem, né? Esse momento. Porque esse momento é um momento, é muito injusto. É extremamente injusto você julgar um aluno ou dar um número pra ele ou um conceito qualquer por meia hora, 1 hora do momento da vida dele, sabe? Pode ter acontecido várias coisas ali. Sei lá, um dia que ele não tá bem, deu uma dor de barriga lá, ou naquele dia não tá bem emocionalmente, ou naquele dia ele não tá bem disposto, ou não tá com a melhor performance dele por, assim, vários motivos isso pode acontecer, né? E eu acho que é combinado, o lance da avaliação, eu acho que ela é muito combinada com a proposta de uma aprendizagem mais ativa, porque, como o Alves falou, acho que tem que ser uma coisa constante. Eu acredito numa avaliação contínua, você precisa ter uma visão global do aluno, não uma visão naquele momento, naquela meia hora, naqueles, 1 hora, né? Com aquele resultado. Isso não fala nada, fala o que ele tava daquele dia. Serve talvez de diagnóstico pra você, ou algo do tipo assim, pra você se orientar em o que você precisa trabalhar mais ou menos. Mas acredito também numa avaliação, ou numa análise, a gente chama de avaliação, contínua. A todo momento, todas as suas interações com ele, você percebe como ele está se desenvolvendo, o que ele está conseguindo aprender ou não, quais são as principais dificuldades e tudo mais. Eu sei que num contexto geral isso é muito difícil, porque normalmente você tem muitos alunos, né? Mas é o ideal. No meu ponto de vista, é o ideal você ter uma análise contínua do que os alunos estão desenvolvendo. E para isso, a aprendizagem ativa é essencial, né? Se o aluno não estiver fazendo alguma coisa, não tem como você saber nada mesmo. Eu acho que é essencial a gente lembrar que a avaliação talvez seja muito mais pra gente entender se a nossa metodologia tá funcionando, se o que a gente tá tentando ensinar os alunos estão aprendendo de fato, do que o aluno ali, o que ele sabe, né? Eu acho que essas avaliações, um modelo de avaliação, que aí pode ser para prova formal, pode ser avaliação, né, reparando neles todos os dias, ou o que eles estão, o quanto eles conseguem explicar ali para o colega, eu acho que tem que voltar muito para a gente, como que a gente está ensinando e o que eles de fato estão aprendendo com isso ou não. Porque se for uma avaliação só de tipo, mas eu ensinei isso 400 vezes, eu falei 400 vezes, ele não ouviu, não tem muito sentido, né? Então quer dizer que o que você tá falando, a mensagem que você tá dando não tá clara. E não necessariamente o aluno que não tá prestando atenção, ou o aluno que não tá interessado. E enfim, no modelo de escola que a gente trabalha aqui, que é uma escola um pouco mais livre, que não é uma escola formal, eu acho que tem muito sentido, mas numa escola formal talvez ainda seja cobrado um modelo de avaliação mais tradicional, alguma prova, alguma coisa mais formal, assim. Mas eu acho que ainda tem muito misticismo em cima de avaliação, né? Eu vi uma história nesses blogs, assim, que uma professora, ela foi dar uma avaliação para a turma dela. Era um conteúdo que todos os alunos dela, pequenininhos, assim, sabe? 8, 9 anos, assim. Era uma avaliação super simples.
básica, né? Ensino básico, e todos os alunos dela foram mal. E ela viu, durante a avaliação, que os alunos estavam nervosos e tensos e responderam, assim, coisas que ela sabia que eles sabiam. Então, ela propôs, num outro momento, né, de que teve uma avaliação também, ela fez todo um recebimento, né, dos alunos, colocou umas bexigas, fez toda uma decoração na sala, colocou um suquinho de maracujá para eles ficarem mais calminhos, deu alguns lapisinhos para eles, esse lápis é mágico porque ele vai te ajudar. Falou para eles que eles eram capazes, que eles sabiam o que eles estudaram, né? O que eles estudaram era o suficiente, que eles sabiam tudo que estava ali. E mais da metade, mais de 80% dos alunos tiraram 10 na prova depois disso, sabe? Então, eu acho que o que me deixa mais angustiada com essa questão da prova é que tem muita gente que fica nervoso mesmo, sabe? Tem muita gente que sabe todo aquele conteúdo e aí chega na hora da prova de fato e aí não consegue provar e aí reprova e aí não passa no vestibular por causa daquele único momento que o Gera falou, né? Como é que você vai avaliar um aluno por causa de 30 minutos, ali 40 minutos de uma prova, sendo que você passou ali o ano inteiro com ele, você viu, conseguiu perceber, né, alguma evolução, alguma coisa ali, e por causa daquela prova você vai reprovar o aluno, sabe? É um negócio angustiante pra quem é aluno e pra quem é professor também, sabe? Acho que é triste até, né? Eu vi um professor falando uma vez uma coisa que ficou uma das histórias que a gente guarda, né? Ele falou assim, não importa se você quebrar a perna durante o semestre, por exemplo, e vir aqui fazer a prova e for mal, né, na prova, porque você quebrou a perna e não pôde vir às aulas, por exemplo. Eu vou te aprovar mesmo assim, porque quando eu te dou uma nota, ou sei lá, né, você passa na disciplina, na matéria, o que for, eu estou falando para a sociedade em que você conhece e sabe esse conteúdo. É uma prova, não uma prova, né? Uma comprovação social. Uma prova no sentido de comprovar, né? Social de que a pessoa sabe aquilo, né? E a vida, assim, não sei se é bom, se é ruim e tal, mas, enfim, é o que é. E a vida tem muito de interações sociais e as pessoas, né? O que é um engenheiro, né? Que você vê aí? Um advogado. O que é a OAB, por exemplo? É uma comprovação que o advogado é capaz de exercer o direito, né? Advogar e tal. Então, existem comprovações sociais, né? Eu acho que faz sentido quando é nesse ponto, assim, né? Quando, sei lá, é algum momento, algum contexto em que é necessária uma comprovação social de que aquela pessoa é capaz ou está apta de exercer uma atividade ou conhecer alguma coisa, né? Mas na escola mesmo, no desenvolvimento como um todo, assim, eu acho que não faz sentido mesmo. Não faz sentido. E tem muito disso que você falou, né? Do aluno estar nervoso pela opressão do momento dele demonstrar. Porque uma coisa é você saber e outra coisa é você demonstrar que você sabe. Quando você tem, assim, opressão e tal, acontece alguns processos cognitivos que realmente você não vai conseguir demonstrar ali, sabe? Sim, não é né? que Dá você o não branco sabe. Mesmo, né? É o branco. O branco, ele é, assim... Não significa que você não sabe. Você teve um branco, assim. Pode ser que aquela informação esteja em você, pode ser que em outros momentos você, né, consiga expressar aquilo, pode ser que você absorveu mesmo aquele conteúdo, mas em um momento você não consiga demonstrar isso. Isso é muito difícil você, por um momento específico, decretar uma sentença, assim, olha, um momento específico, pronto. Então, além do momento em si, tem as questões, né? Que, tipo, você tem, sei lá, 5 questões na prova e você é avaliado por 5 questões. Assim. Se você não souber as 5, independente se você sabe o conteúdo todo da matéria, ou se você não conseguiu interpretar direito a questão, ou se tem aquela questão que você precisa ter aquela sacadinha para resolver ela. Se você não sabe, ou se você não consegue resolver ela no tempo mínimo ali, você simplesmente é taxado como você não sabe nada, você não estudou. E aí vem os números, né? Aí vem os números onde atrapalha tudo. Você é classificado em 0, em 5, em 3. Que aí não faz bem nenhum você ser classificado por número, né? Ou por letra também. Tem escolas que usam letras, tem escolas que usam números. Mas mesmo assim, pensa no impacto da pessoa que sabe aquela matéria, estudou, simplesmente não conseguiu resolver 2, 3 questões na prova e saiu com uma nota, sei lá, 3, assim, por exemplo. Ela vai ficar completamente abalada por ela saber aquilo, não conseguir responder, então ela vai se ver incapaz, assim, incapacitada, e ainda
dentro de uma escola, dentro do contexto social, a gente sempre tem aquelas pessoas que vão acabar comentando isso de uma maneira mais ofensiva, vai acabar tirando sarro, assim, e isso impacta muito na pessoa. É um tapa muito grande, assim, é um tapa muito forte a ser levado. Então, avaliar as pessoas por 1, 2, 5 questões, assim, não é o mais justo, assim. Eu tive um professor na faculdade que, acho que ele pensava dessa mesma maneira, que ele, ao invés de dar uma questão de 5 questões na prova, ele dava algumas questões, ele separava provas por conteúdo. Ó, essas aqui são questões do conteúdo tal, então ele quer avaliar aquele conteúdo. Então ele te dava possibilidades de você mostrar que você tinha um conteúdo. Ainda era uma prova? Era. Mas ele te dava mais chances dele falar assim, não, realmente, ele estudou, ele sabe. Então, foi uma surpresa para todo mundo quando ele deu a prova assim, que foi uma maneira mais sensata, assim, de avaliar. Não foi aqueles 5 questões, se você for bem, ótimo, se você não for bem, você é burro. Então, foi legal. Talvez se as pessoas implementassem mais isso, talvez iria ajudar, não iria ficar tão ruim para os alunos. Porque a gente tem que pensar neles também, não é? Tem que pensar no como eles se sentir burros, assim, se falando, né? É complicado isso. E a gente tem várias maneiras de avaliar os alunos, né? A gente pode avaliar, assim, com uma prova formal, com questões, mas você também pode pedir para eles falarem alguma coisa ou desenvolverem aquela questão que você quer saber, aquele conteúdo de uma outra forma que não seja necessariamente só ali nos 50 minutos. Então, você dá um projeto um pouco maior, vê como que os alunos desenvolvem esse projeto ou não, dá uma questão problema e aí vê o quanto eles, né, se mobilizam ali para tentar descobrir ou tentar pesquisar. Isso também são maneiras da gente conseguir avaliar, né? Lógico que talvez avaliar, você como professor, você avaliar por um produto final ou por eles entregaram o trabalho aqui, então deixa eu ler o que eles escreveram para eu saber se eles compreenderam ou não. Cara, eles podem ter simplesmente entrado lá no Wikipédia, copiado tudo. Agora tem um monte de gente que fala que o Wikipédia não é confiável e tudo mais. Que é exatamente para os alunos, sei lá, talvez buscarem outras ferramentas de pesquisa, né? Mas eles podem simplesmente ter entrado lá, copiado, né? Ctrl+C, Ctrl+V ali, e te entregou um trabalho com um conteúdo impecável e você achou que ele aprendeu alguma coisa e não aprendeu. Mas você avaliar esse desenvolvimento desse trabalho, ou, então, vamos lá na sala de informática, vamos pesquisar junto, agora vocês vão ler, agora vamos buscar, não sei, algum filme que fale sobre isso, vamos assistir o filme todo mundo junto. Então vamos conversar, então, sobre o que aconteceu nesse filme, o que tá, sei lá, teoricamente correto ou não. E esse desenvolvimento, essas oralidades, talvez, dos alunos, essa outra maneira de você ver a compreensão deles, seja muito mais gratificante, ou seja, muito mais importante do que o que ele conseguiu escrever ali na prova, né? Ou então, ele acertou a alternativa correta, que é muito comum, assim. Eu tive experiências em escola regular que foram muito difíceis para mim, porque eu dava aula para crianças novas, assim, de 10, 11 anos, e eles sentiam uma pressão muito grande. Eu trabalhava numa escola particular e tal, uma escola meio cara, então talvez essa pressão viesse de casa, né? Os pais ficavam naquele negócio, você tem que ir bem na escola, você tem que ir bem nas provas. Mas as crianças ficavam tão nervosas que elas chegavam a ponto de chorar no meio da prova, porque não estavam conseguindo compreender. E eu não sou a melhor pessoa de português também. Às vezes eu que tinha desenvolvido a questão que não estava tão legal ali, que talvez eles não conseguiam entender o que eu estava pedindo. E eles choravam, assim, eles ficavam desesperados, eles tremiam na hora de prova. E eu ficava, gente, mas minha prova é tranquila, é de boa. Eu tentava ajudar o máximo possível, porque ainda me era cobrado de dar uma prova numa metodologia mais tradicional, assim. E eles ficavam muito nervosos. E eu ficava assim, gente, pra idade de vocês, isso é muito, muito cedo, sabe? Eu tive isso também, mas
eu tive quando eu era mais velha, no vestibular, na universidade, tipo... Na escola, essa cobrança não era tão forte em mim. E eu via que eles sabiam, eu tinha acompanhado todo um processo durante esse... Então, eu via que eles conseguiam fazer em outras atividades, mas chegava ali, no momento da prova, eles estavam tão nervosos que eles não conseguiam executar o que eles sabiam. E aí, o que eu fazia... Às vezes era dar prova surpresa, mas eu não falava que era uma prova. Eu falava, gente, tem uma atividade aqui, não sei o quê, eu quero ver como que vocês estão. Não vai valer nota. Aí eu ia lá e dava uma nota indireta pra eles ali naquela atividade. E eles se desenvolviam super bem. E aí, quando eu falava que era uma avaliação, tipo, eu chegava e falava assim, gente, vai ser uma avaliação hoje, não sei o quê, se prepare. Eles ficavam muito nervosos. Sim, nervosos de, às vezes, não conseguir fazer uma operação muito básica que eles faziam regularmente, sabe? Então, eu acho que esse estigma sobre avaliação, esse estigma sobre prova é uma coisa muito forte. Em alguns contextos, em alguns momentos da vida, eu acho que é necessário mesmo, mas eu não sei o quanto isso na escola é necessário e ser dessa forma que é, né? É que eu acho que, assim, a gente precisa... Tudo que a gente avalia precisa ser conteúdo. Nesse momento, por exemplo, quando você faz uma prova escrita, eu não vou falar que... eu também não tô apoiando o terrorismo, né? Mas eu não vou falar que não é importante a criança conseguir ter o equilíbrio emocional para não chorar, porque não é o momento para ela chorar. Então também não é um negócio também de passar a mão na cabeça e ter uma vida levinha, porque a vida vai bater em algum momento mesmo. Então as pessoas precisam se desenvolver emocionalmente. Mas se você for colocar as crianças ou... sei lá, qualquer, né, as suas turmas, você como professor, for colocar as pessoas em momento de estresse, que acontece na prova, isso precisa ser conteúdo pra você. Então, isso precisa ser coisa que você queira trabalhar. Então, você fala assim, não, vou colocar as pessoas no estresse porque eu quero que as pessoas... Porque a vida vai ser cheia de estresse, ele vai precisar fazer outras provas, ele vai precisar... Só que daí isso precisa ser trabalhado com as pessoas, né? Não pode ser simplesmente, coloca lá e é o terrorismo mesmo e é isso aí, deu. Você precisa, né, desenvolver isso com as crianças, né? Ou com seus alunos de uma maneira geral. Foi mais ou menos o que minha mãe fez com o vestibular comigo, né? Ela me treinou desde o primeiro colegial pra fazer prova. Foi saindo conteúdo, né? Foi entendendo, porque, né? Por exemplo, um professor que dá uma prova e a criança chora. E ele acha que aquilo não foi legal e que a criança precisa se desenvolver mais, amadurecer mais emocionalmente, ele precisa agir de alguma forma, sabe? Não simplesmente, tô nem aí pra essa criança, ela quer se aprenda, a vida vai ser assim mesmo e continuar sendo terrorista, né? Não. Eu acho que os projetos são, né, muito bons para aprendizagem, para se desenvolver e para avaliar, justamente porque eu acho também, de novo, importante você desenvolver a sua inteligência emocional e também desenvolver a sua oratória, né, a sua capacidade de falar, como a Aninha deu a sugestão também de avaliar os alunos pedindo para conversar, fazendo rodas de conversa e tal. Mas eu, por exemplo, na educação básica, era uma criança extremamente tímida, não gostava de falar, era um negócio que me deixava totalmente desconfortável quando alguém pedia falar, sabe? Eu não queria falar, e não era porque eu não queria falar que eu também não sabia, né? Quando você é exposto a um projeto, a possibilidade de criação, né, vai falar muito de como você aprende, de como você está se desenvolvendo, inclusive de, né, você desenvolver conteúdo de fato. Então, expor as crianças, né, de uma forma geral, os alunos, assim, a projetos, eu acho que tem muitas vantagens, inclusive na avaliação, sabe? Porque daí você tem... Enfim, muitas habilidades envolvidas no projeto, né? Desde o seu envolvimento com as outras pessoas que estão junto, o processo que você vai ter de pesquisa, de aplicação naquilo, porque você está criando algo, né? Você está aplicando algum conteúdo de fato. Então, acho que e também, provavelmente, um projeto você não vai desenvolver num momento específico e tal. Vai ser uma coisa que vai ser contínua, você vai se envolver naquilo e vai falar muito mais de você, né? Vai te dar muito mais informação do que um momento de uma prova escrita ou o que for assim, né? Você tem muitas possibilidades de demonstração. Não só a sua oralidade, não só a sua comunicação, não só a sua habilidade escrita. Consegue combinar muitas coisas ao mesmo tempo e te dá várias possibilidades, né? Pra criança conseguir se expor assim e mostrar o que ela sabe de fato. Não, mas é isso aí. Eu acho que quando a gente tá na escola... Nosso papel como professor é muito diferente. E em vários momentos a gente acaba se esquecendo de como era na época que a gente é aluno, né? Então, eu já vi... E eu acho que talvez até eu já tenha praticado fazer esse terrorismo com o aluno. Mesmo tendo já, né, uma outra cabeça, tentando explorar outras coisas deles e avaliar eles de outras maneiras, em outros momentos...
Mas eu acho que a gente é muito carregado, né, com essa cultura escolar e essa cultura, avaliação e tudo mais. Então eu acho que a hora que a gente está na sala de aula, a hora que a gente está preparando uma avaliação, ela é um momento muito reflexivo, né? Eu acho que a gente tem que olhar muito pra gente, tanto porque você dá uma avaliação que os alunos vão muito bem ou que os alunos vão muito mal, mexe com o nosso ego de professor também. E aí tem professores que gostam de estar ali na lista dos carrascos e tem os professores que gostam de estar na lista do nossa, ele é ótimo professor, todo mundo tira 10, todo mundo adora ele, todo mundo adora a aula. E em muitos momentos não é nem que ele é bom professor que todo mundo tira 10, nem que ele é um professor ruim e todo mundo tirou 0. Eu acho que a avaliação, ela tem que ser feita em vários momentos, se você quer avaliar o aluno, e tem que também ter um reflexo para você. O feedback de como está sendo sua aula, se você está atendendo, de fato, de alguma maneira ou não, a sua proposta ali, né? E se a gente pensar num modelo de escola que é um modelo mais ativo, se a gente pensar num modelo de escola que os alunos se desenvolvam mais em outras propostas, eu acho que o papel do professor ali é muito mais de orientar e permear essa possibilidade dos alunos, né? Ele trabalhar com os alunos de uma maneira mais cooperativa ali, do que como, eu tô te ensinando e você vai reproduzir o que eu tô te ensinando, né? Os alunos acabam reproduzindo, mas de uma outra maneira. Eu acho que eles são mais atuantes no conhecimento deles do que o professor que tá lá ensinando. Bom, e falando de avaliação, eu acho que uma coisa legal também para quando se precisa, né, fazer esse tipo de avaliação é fazer uma correção junto com os alunos da avaliação. Porque às vezes quando a gente erra alguma coisa e depois a gente vê o que a gente errou, ou presta atenção, né? Ou alguém corrige, alguém mostra pra você, você errou por causa disso, disso e disso. E não simplesmente, só tá errado e pronto, eu errei, né? Quando a gente corrige aquele erro, quando o aluno refaz aquele problema que ele errou, provavelmente ele vai assimilar muito melhor aquele conteúdo, vai perceber, nossa, eu errei porque, foi falta de atenção aqui, eu troquei o sinal, ou, eu errei porque eu confundi aqui, era divisão, não era multiplicação aqui, sabe? Então, eu acho que refazer com os alunos também pode ser uma boa proposta, quando eles erram alguma coisa, ou até mostrar, aqui, por que não tá funcionando esse projeto? Por que não tá funcionando esse programa? Porque, presta atenção, você aqui no if, na condição, você colocou maior que, era menor que, então é só trocar, sabe? Então aí quando você ensina ele aonde procurar os erros, aonde ele errou, talvez isso ajude ele a assimilar melhor o conteúdo, né? Por isso que às vezes uma avaliação te ajuda também, ajuda o professor a guiar para onde ele tem que mostrar os erros do aluno, para onde o aluno tá aprendendo ou não, né? Então, tem esse lado também. E eu queria falar um pouquinho também do que o Gera falou da oralidade ali. Eu assisti um filme esse fim de semana, recomendo muito o Capitão Fantástico, não sei se todo mundo já viu. É muito bom, tá lá no Netflix já, é muito, muito, muito legal. E a história é que um pai levou os filhos pro campo, pro meio do mato, assim, porque ele não acreditava na sociedade como tava e ele queria criar os filhos dele de outro jeito. E ele educava os filhos lá. E nessa educação que ele fazia com os filhos liam bastante livros, né? Aprendiam bastante por livros. E eles liam livros até... livros normais, assim, de histórias mesmo, né? E aí, quando alguém lia algum livro, eles faziam uma resenha, né? Contavam sobre o livro pros outros, né? E o pai nunca deixava os filhos falar, esse livro é interessante. Isso era um negócio muito... era pejorativo até. Nossa, ele falou como se ele tivesse falado um palavrão quando alguém usava a palavra interessante. Então, e aí o pai falava, não, mas
explique melhor o porquê que você gostou o que você achou desse livro. Aí a criança ia lá, começava a explicar, mas começava a contar a resenha do livro. Não, mas aí você tá com... Isso daí é a resenha do livro. Eu não quero saber a resenha do livro. Eu quero saber o que você achou do livro. Aí, o que era... O que o pai queria, né? Queria que a criança colocasse as impressões dela, o que ela achou, o que ela gostou, o que ela não gostou, como ela via os personagens, se ela gostou ou não daquele personagem, sabe? Então, isso demonstra ainda mais, né? A parte de entender, de ter conhecido, de ter entendido aquela história de fato, né? E não simplesmente só fazer um resumo, pega duas frases do primeiro parágrafo, 3 frases ali do segundo parágrafo e pega lá o último parágrafo, que é a conclusão, e pronto, é o resumo do livro, é o resumo do texto, sabe? Então você... Aí você inverte umas frases. Inverte umas frases, né? Troca umas palavras. E aí pronto, é o resumo. Não, o pai queria que a criança colocasse as impressões e tal, né? Então, acho que é mais ou menos isso que a gente precisa pra avaliar, de fato. É muito mais difícil, com certeza, é muito mais difícil, porque cada criança vai ter a sua opinião, vai ter a sua bagagem, vai ter o seu conteúdo, mas eu acho que é o que seria mais o ideal, né? O que a gente esperaria que acontecesse. É isso aí. E eu acho que a gente, como professor, assim, talvez, embora, né, exista essa cultura escolar e tudo mais, a gente pode avaliar os alunos de novo, né? Ah, tudo bem, teve a prova lá na quinta-feira de manhã, e não sei. Aí eu corrigi, vi que 3 alunos mandaram meio mal, mas eu conheço esses alunos, eu sei do desenvolvimento deles. Eu não vejo muito um problema em você tentar avaliar esses alunos de novo de uma outra forma, sabe? Às vezes a estrutura ali não permite que você substitua a nota, mas para você conseguir trabalhar com esse aluno de tipo, olha, isso aqui foi um problema mais de você se controlar emocionalmente, de você controlar o seu nervosismo do que do conteúdo em si. Ou então, olha, você errou nisso daqui, então vamos prestar mais atenção, vamos olhar ali mais certinho, na hora que você for fazer esse passo, ou na hora que você for fazer esse processo, porque às vezes esse é o problema, né? Eu acho que mais uma coisa que a gente comentou nos podcasts passados, você conhecer os seus alunos é fundamental. Quando a gente tá num modelo de escola que a coisa é um pouco mais passiva, né? O aluno é um pouco mais passivo, a gente às vezes não percebe o quanto eles realmente aprendem ou o quanto eles realmente estão entendendo do que tá acontecendo. E se você, né, conhece os seus alunos, se você presta mais atenção nos seus alunos, às vezes para você fazer uma prova é muito mais fácil. Ou então elaborar um sistema de avaliação ali, ou elaborar uma maneira de avaliar eles que condiza com aquela realidade da sala de aula. Porque a gente sabe que além de cada aluno ser diferente, cada sala de aula é diferente, mesmo que você esteja dando aula para o mesmo conteúdo para várias salas. Então, eu acho que a gente nunca pode usar a mesma avaliação para todo mundo. Eu já não concordo nem para ser todos os alunos na mesma avaliação. Mas aí eu sei que deixa muito mais árduo. Agora, para várias salas é muito diferente. É muito difícil. Então, é um caminho longo aí. Mas eu acho que se a gente quer dar significado para educação, tem que começar muito mais da gente de ir quebrando essas culturas aí. A ideia da avaliação, ela tira a criatividade. Porque a ideia da avaliação supõe que existe uma resposta certa para alguma coisa. Então, se você tá pensando numa avaliação no sentido mais geral da palavra aí, que o aluno vai acertar ou errar, a gente já fala assim, ele vai acertar ou errar, significa que tem um jeito certo de se fazer. Tem um jeito certo de resolver aquela avaliação, tem uma resposta que ele precisa chegar, tem alguma coisa que ele precisa demonstrar. E isso tira a possibilidade de criação, né? Ele tira a possibilidade de um aluno dar uma resposta totalmente fora do que eu estava esperando. E aí, porque se ele deu uma resposta totalmente fora do que eu estava esperando, ele errou. Então, tem essa questão assim, como que eu posso estimular que meus alunos façam algo que eu não estou esperando? Porque é isso que eu acho que é significativo, sabe? Não quer dizer simplesmente reproduzindo tudo. Tá certo que alguns conteúdos realmente são importantes, de base e tal. Mas eu tô, de novo, né? Eu acho que a cultura da avaliação também cria muito repetidores, né? Porque existe um processo pré-estabelecido que eu preciso seguir. Existe uma maneira específica de eu resolver um problema, né? E a criatividade é justamente o contrário disso, né? Você tentar resolver um problema de uma maneira não conhecida. Ou, pelo menos, no mínimo, diferente do padrão. E aí, quando você tenta fazer isso dentro de uma avaliação, por exemplo, né? Ou dentro de um processo avaliativo, você errou.
E aí é um lance que pra refletir aí, né? Pra deixar refletindo. Você quer, né, tá criando repetidores mesmo, né? De novo, não tô falando que em nenhum momento é importante repetir nada, né? Não tem como você ser totalmente inédito. Mas como criar um ambiente onde você possa responder de maneiras inusitadas e não ser taxado como... Ou ser reprovado, não ser taxado como erro, ou como criar um ambiente em que você possa criar mesmo outras respostas, sabe? Que tipo de avaliação a gente poderia fazer que o aluno, assim, poderia viajar muito louco assim, poderia criar em cima de um conteúdo e tá tudo bem com isso, né? E ser estimulado a isso, inclusive, porque esse pensamento criativo que eu acho que vai ajudar muito, né? Uma das habilidades que vai ajudar muito ele lá na frente. É mais difícil, né? É muito mais difícil. Eu acho que talvez, se a gente conseguir trabalhar com propostas que sejam bem abertas com os alunos, você dê um pouco mais de possibilidade para essas criações. Então, quando você tá numa cultura em que os alunos são muito passivos, eu acho que isso fica mais árduo ainda, porque você tem que quebrar essa cultura do aluno e estimular com que ele tenha uma outra atitude ali, e aí talvez ele, né, quebre esse medo de errar, e aí ele explore mais a criatividade dele e tudo mais. Mas, não sei, talvez pensando num modelo de você trabalhar projetos, embora, sei lá, você tenha um tema, ou você mesmo conheça um caminho meio pré-definido, o aluno possa ir modelando os passos dele, e aí sendo criativo e... Não sei, é difícil. E às vezes a sua postura mesmo, né? Talvez. Tava na aula um dia e, por acaso, a gente entrou num assunto assim, mais de... A gente começou a conversar sobre viagem no tempo. Os meninos muito loucos, assim, né? Tudo criancinha mesmo, mas muito viajado, assim. Viagem no tempo, não sei o quê. E teoria da relatividade, blá, blá, blá. E aí eu peguei e mostrei pra eles matematicamente que era, no mínimo, improvável, né? Você, né, viajar acima da velocidade da luz... Daí ele pegou, olhou assim pra mim e perguntou, né? Uma pergunta de criança, realmente, né? Que a gente vai sendo acostumado e não faz mais esse tipo de pergunta. Ele falou assim, mas e se isso daí estiver errado? Mas se esse negócio de velocidade da luz estiver errado? Aí um professor qualquer fala assim, mas você tá querendo discutir com Einstein? Tipo, não tem como você discutir com Einstein, é um moleque, você é um pirralho, né? Mas eu olhei naquilo e tive um lapso de consciência nesse momento. Falei, se estiver errado, nada disso que eu falei vale. E aí pode ser que a sua teoria esteja certa mesmo. Pra justamente estimular que as pessoas perguntem de fato, sabe? De novo, né? Eu não tô defendendo aqui que as pessoas duvidem de Einstein e defendam Terra plana ou qualquer coisa desse tipo aqui, né? Meu Deus do céu. Não quero entrar nesse mérito, Dá até dor de cabeça. Mas eu acho que no mínimo as pessoas precisam se perguntar mais, sabe? E quando você tem uma resposta muito certa, uma explicação muito exata, tira a possibilidade de você questionar. Se alguém te fala exatamente o que você tem que fazer, os passos exatos para você seguir, para resolver algum problema, ou para chegar num final que você já sabe qual é, tira o questionamento, tira a possibilidade de você se perguntar, tira a possibilidade de ser curioso mesmo, sabe? De você, mas será mesmo? No mínimo perguntar, né? Será? Eu acho que a ciência é muito, muito louca por causa disso, né? Eu geralmente, quando os meus alunos me faziam esse tipo de pergunta, eu falava assim, olha, é o que a gente sabe até hoje, mas pode ser que tudo mude, né? Quando o Einstein chegou na equação e descobriu a velocidade da luz, antes disso, tinha um monte de outras teorias que caíram por água abaixo, e pode ser que isso aconteça em vários outros contextos também. E com certeza vai acontecer por alguém que questiona. Se acontecer, né? Não vai acontecer por alguém que olha assim e fala, beleza, já que é assim, então ok, vamos seguir esse rumo aqui, sabe? Senta e aceita, né? É exatamente isso. Eu acho que a grande maioria dos cientistas ou de pessoas que fizeram grandes invenções e que revolucionaram toda a história, principalmente tecnologia, foram pessoas questionadoras, foram pessoas que procuravam e que contestavam até então grandes verdades, né? E não precisa, daí a grande questão, você fala assim, mas tá já querendo criar sucessores de Einstein ou coisa assim, grandes cientistas de grandes feitos da história. Não é isso, né? A gente tá extrapolando uma ideia, mas isso acontece também nas pequenas verdades, sabe? Nas verdades, tipo, eu já tenho um software, por exemplo, que funciona bem. Mas será mesmo? Não tem como esse processo ser mais eficiente? Se você não dá a possibilidade da criança se perguntar isso, sabe? É nesses pequenos mesmo momentos que ela vai desenvolvendo a postura de se questionar. E é pequenos fatos, assim. Tem que usar tênis.
pô, será que tênis é o melhor pra usar mesmo? E se eu usar chinelo? E se eu usar descalço? Será que não é mesmo o melhor pra fazer? Sabe, eu acho que estimular esse questionamento mesmo nas pequenas coisas, né? A gente usou um exemplo de grandes feitos da ciência, mas é em todos os aspectos, assim, na sua vida cotidiana, na eficiência do seu trabalho, seja ele qual for, assim. Em tudo que tá feito, as pessoas que criam coisas novas, ela no mínimo se perguntou, dá pra fazer diferente. E eu acho que, né, como a gente tá falando de avaliação aqui, a ideia é quando você, assim, dá um processo onde tem um final muito bem estabelecido e muito certo, tira a possibilidade de você, ou pelo menos diminui, de você se questionar realmente sobre. Eu acho que ao invés da gente repreender, né, falar assim, não, você errou, você tá errado, uma pergunta que talvez ajudaria, vamos ver agora que ajudaria, seria só perguntar, mas por que você pensou nisso? Por que você pensou dessa forma? Que aí você abre a porta, abre a possibilidade da pessoa, do aluno, de quem for, dar a explicação dela do porquê ela tentou daquela maneira. Sim, que mesmo que se ela te explicando e você perceber que em algum momento ela teve um equívoco ali, você consegue contornar de uma maneira muito mais amistosa, muito mais aberta, a falar assim, então, você pensou desse jeito, mas não funciona muito bem assim, funciona desse jeito. Que é completamente diferente de eu falar assim, tá errado. Você já impõe alguma coisa. Então, de um jeito você impõe, trava, principalmente se for criança. Se toda vez que ela fizer algo e não estiver do jeito que você gosta, ou do jeito que você quer, ou de uma maneira errada, e você repreender ela em algum momento ela vai travar. E em algum momento ela não vai... Ela vai sempre se questionar, nossa, mas será que tá certo? E às vezes ela até sabe... E acho que não sabe. Então a gente entra sempre naquele embate de não tenho confiança pra fazer isso, eu não sei fazer isso. Aí a gente entra em outros assuntos. Mas se a gente pegar e falar assim, perceber que está errado, que no caso a gente é professor, né? Então a gente veio e fala assim, mas tá, legal, você chegou numa coisa, mas por que você chegou nisso? Me explica o que você fez. Porque se ela fez alguma coisa, ela simplesmente não jogou coisas lá pro ar e aconteceu. Ela teve o pensamento dela, pode estar errado, mas ela vai conseguir explicar aí. Você pode contornar, então... Mas uma sacada interessante também é, mesmo que você perceba que aquele processo não é o mais eficiente possível, estimulá-la a desenvolver cada vez mais esse pensamento de fazer as coisas por si, né? É que assim, não trava, a gente não dá o stop nela, não força ela a parar, a gente... E se tiver a oportunidade, eu sei que não é sempre, mas se tiver a oportunidade de mantê-la na mesma opinião, né? Eu tive uma conversa com a Tamini uns dias atrás aí sobre projetos, né? E acho que é um negócio muito legal sobre você manter o aluno no erro, justamente para que ele continue, né, se perguntando e tentando provar que ele tá certo, sabe? E, você acredita mesmo nisso que você tá falando? Então, vamos lá. Só que você não tem essa evidência, precisa encontrar pra conseguir. E ele vai buscar, e aí ele se convence que outro caminho é melhor, sabe? É muito menos... sei lá... É muito mais eficiente pro aluno, eu acho, o aprendizado do aluno, quando ele se convence que aquilo, né, que ele fez não é a melhor forma de se fazer, quando o professor chega pra ele e fala, tá errado, tem que ir por aqui. Daí ele fala, então tudo já tá pré-estabelecido, e não, eu tenho que me questionar, eu tenho que ir atrás, eu tenho que entender todo esse processo pra chegar em alguma conclusão, né? Não necessariamente uma resposta certa, mas uma conclusão. Porque realmente, né, também não tô falando que qualquer conclusão é válida. Mínimo questionar é válido, com certeza. E com certeza eles vão aprender muito mais, e o que eles vão aprender nesse processo vai ter muito mais sentido do que o faz desse jeito que é melhor. Tinha uma coisa que quando eu aplicava provas, né, avaliações tradicionais assim, me incomodava muito, era quando o aluno nem tentava. Então, quando ele me deixava a resposta em branco, isso me deixava maluca, assim. Porque eu ficava, gente, mas você tinha tempo. Escrevia alguma coisa pra eu saber, pelo menos ali, aonde que estava o seu pensamento. Ou aonde que a gente consegue corrigir essa falha, ou enfim. E quando a pessoa não consegue nem expressar, eu acho que isso é mais complicado ainda. Né? Eu acho que a gente estimular com que eles se expressem, mesmo que eles não estejam se expressando da maneira o que a gente esperava, é muito importante, porque aí a gente consegue ajudar eles a trabalhar essas coisas, né? E a gente procurar entender o que o aluno está pensando e estimular eles, né, nesse processo de pensamento é muito mais significativo do que o Briofta é isso, Pteridófita é aquilo, é esse pronto. Eu acho que, né, na vida não é assim. Na vida não vai ter o reproduz e acabou. Então, a gente
tem que estimular mesmo outras coisas. E aí tem que trabalhar o nosso ego também, porque se a gente, né, deixa o aluno ali, às vezes, insistir no erro, putz, é muito difícil. Eu mesmo, às vezes, olho assim, eu vejo que tá errado e eu fico, nossa, que vontade de já apontar ali o erro pra ele e falar, não, é aqui, ó, mas ele precisa entender, né? Se eu fizer isso, ele não vai aprender nada. Ele só vai corrigir ali na hora e pronto. E quando você cria uma abertura, assim, de possibilidades, né? É incrível que realmente acontece, cara. As pessoas não pensam de forma... As pessoas não pensam iguais, assim. As pessoas pensam de forma diferente. E quando você abre a possibilidade e o aluno consegue sentir que ele pode pensar da maneira que ele pensa, acontece coisas diferentes. É muito legal. E por isso que projetos, de novo, defendendo aqui dentro da avaliação os projetos, porque você pode construir propostas em que o aluno pode pensar também diferente, né? No nosso caso, que ensina programação, por exemplo, você pode dar uma proposta de um problema e o aluno consegue resolver com algoritmos diferentes que você resolveu previamente, por exemplo. E com caminho também diferente, usando outra estrutura de pensamento, outro algoritmo, assim, e resolver e conseguir chegar num resultado legal. Já aconteceu comigo várias vezes. Isso é mais comum, é a coisa mais comum para acontecer dentro da programação, né? E eu acho que como na programação é muito a sua expressão, de novo, do seu pensamento de maneira estruturada, né, e lógica, assim, fica muito evidente como as pessoas pensam diferente, né? E já que a gente tá falando, já estamos querendo que os alunos pensem diferente, por que nós, professores, não podemos pensar a avaliação de um jeito diferente também? Será que a avaliação é mesmo o melhor jeito de avaliar, né? Por que a gente... Vamos tentar coisas novas, vamos buscar coisas novas, né? Até pouco tempo atrás, achava-se que o átomo era o menor tamanho de coisas que existia, né? Depois descobriu que existem coisas menores que o átomo também, né? Então, a avaliação pode não ser também a única e a melhor solução para avaliar nossos alunos. Vamos tentar descobrir aí novos meios e testar. O mundo é ficando cada vez mais tecnológico e os processos estão ficando cada vez mais em base de dados e informações. Se você pensar em continuar avaliando alunos por um momento específico, assim, eu acredito, real, que em algum momento isso não vai existir nem como propósito social, porque as pessoas vão ter tantos dados nos lugares que esses dados vão ser processados de maneira lógica, de maneira, sei lá, com um algoritmo assim, e dar uma informação mais precisa sobre as pessoas, sabe? Desde alunos. Já existem escolas que propõem, né, interações em plataformas e tal, e a partir das interações dos alunos, os vídeos que ele assiste, como ele preenche as coisas e tal, analisa o comportamento dos alunos e a partir desse comportamento começa a tomar decisões, né? Então, as avaliações, assim, mais tradicionais e pontuais, eu acho que também tá caindo. E o que tá, assim, uma tendência que tá surgindo, que eu acredito, é uma avaliação mais em base de dados. Que é o que a gente tá propondo aqui, na verdade, né? É só que dados observacionais do professor, nesse caso, pode ser através de uma inteligência artificial. Tem muitas escolas já mais tecnológicas, assim, que pensam nessas propostas, assim. Não é uma coisa distante, não. Cara, mas é isso aí. Tem que aceitar. É isso aí. A gente tá falando até agora que não é pra aceitar as coisas, que é pra questionar. Não, você pode questionar, mas o que eu falo é que, né, a tecnologia não é um negócio que é pra você ficar, meu Deus, é negócio, a gente tá, né? Abraça que é bonito. Você questiona e tal, mas você precisa sentir as tendências, né? Se tá na chuva, vai ser pra se molhar mesmo. Já pisa na poça, já. Aproveita e dança, né? Galera, o negócio aqui, ninguém tem uma solução, assim, né? Bonita, mágica. Ó, vamos lá, primeiro passo agora é fazer isso, o segundo passo é fazer aquilo. Mas a gente quer trazer propostas para vocês mesmo refletirem sobre essa cultura escolar, sobre como que a gente está reproduzindo essas coisas, se a gente está reproduzindo, se a gente está sendo criativo, como que a gente, como professor, consegue ou mudar, ou se não, se você adora, você acha que tá super certo e é isso mesmo, vem contar pra gente também. A gente tá super aberto aqui, a gente contou nossos traumas. Acho que é por isso que a gente tá tentando indo pra essa tendência de mudar aí, mas dá a opinião de vocês aí. Segue a gente lá no Instagram. Ó, o nosso Instagram é @iada4teachers, né, que é for teachers. E o da escola aqui, que você quiser conhecer um pouco mais o nosso dia a dia, ver o que a gente faz com os alunos, é iada.escola. Acho que
pensar em avaliação é um processo muito reflexivo mesmo, né? Porque, como eu falei, não acho que não serve de nada os momentos específicos de avaliação escrita e individual, que é a avaliação mais tradicional, mas, por outro lado, você sempre tem que estar questionando se isso faz sentido ou não dentro do seu contexto. E a escola, acredito na escola como uma instituição para a vida, né? Uma instituição que tem que estar relacionada à sua vida, assim, e não uma coisa simplesmente escolar. E, no meu ponto de vista, acho que o nosso aqui, né? A vida, você precisa de momentos de criação mesmo para você conseguir ter, enfim, ser um cidadão. A gente apoia muito a ideia de você conseguir ser um cidadão criativo, e para isso você precisa repensar a avaliação, quanto você está ajudando os seus alunos a pensarem ou quando você está criando, de fato, como a gente já falou várias vezes aqui, reprodutores de informação. Se você está criando reprodutores de informação, de novo, faz sentido dentro do seu contexto, por isso que eu acho que é mais uma prática reflexiva. É isso aí, galera. Então, até o próximo podcast. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu, turma.